A gente vai fazer... Vamos começar. 3, 2, 1. Quinto Dia Mundial da Preservação Digital. Vamos lá, vamos começar. 3, 2, 1. Olá, bom dia. Começamos, então, esse quinto Dia Mundial da Preservação Digital. Hoje, nesse 4 de novembro, então, um dia de discutir a preservação digital, de falar no mundo todo sobre preservação digital, e a ideia foi trazer aqui para o Brasil, né, uma programação do dia todo, que o grupo de pesquisa Dríade, o IBICT, né, várias instituições aí se juntaram para viabilizar esse nosso quinto dia. Meu nome é Charley Luz, sou consultor da FID Consultoria. Isabel Maringelli, a nossa coordenadora da Pinacoteca, né, coordenadora do SEDOC da Pinacoteca e da Biblioteca Walter Wey também, né, da Pinacoteca. É um prazer te receber aqui nesse dia, Isabel, para a gente falar um pouco, né, a ideia desse Dia Mundial da Preservação Digital é a gente ver, né, como se faz a preservação digital, deixar um pouquinho a teoria e mostrar coisas na prática. E quando a gente começou a discutir isso, né, na organização desse dia, eu disse, puxa vida, temos que chamar a Isabel e o case da Pinacoteca, falar sobre o caso, né, da Pinacoteca, desse planejamento de preservação digital, que depois virou um programa, né, de preservação digital. Então, bem-vinda, Isabel, tudo bem? Olá, pessoal. Estou muito contente de estar aqui hoje, porque realmente é uma data importante, uma data que a gente para tudo para pensar, discutir e refletir sobre essa questão, né? Então, parabenizo aí a organização, agradeço a você, o Miguel, e estou bem contente de estar aqui hoje. Eu preparei alguns slides para a gente conversar e também, né, o Charley é uma pessoa que a gente já trabalha há um tempo aí, em várias frentes, então muito bom te reencontrar aqui também Né? nessa ocasião. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar a nossa conversa. Então, deixa eu colocar aqui em tela cheia. Pronto. Bom, então a gente vai falar um pouco sobre a política, né? Desde a elaboração até como que foi, como que estão sendo os resultados, né, dessa política, que foi realmente um divisor de águas no que diz respeito ao tratamento, ao pensar, né, o que é o acervo digital do Museu Pinacoteca do Estado de São Paulo. É o museu mais antigo de arte, né? Então ele foi inaugurado em 1905, então um acervo relativamente grande, né? E também temos muitos documentos digitais. Então a nossa conversa vai girar em torno disso. Uma das primeiras coisas, assim, eu trabalho na Pinacoteca já há bastante tempo, começamos a falar dessa questão em 2014, e aí foi muito por conta de demandas que nós tínhamos, né? A gente precisava acessar documentos que nem eram tão antigos. Mas um exemplo que eu trago, 2014, a gente tinha uma necessidade de acessar arquivos digitais de 2011, então eram 3 anos só, né? Então, e que esses arquivos eles estavam danificados. Então, a gente começou a olhar diferente, né, para essa massa digital. Porque, na verdade, até então, a gente tinha uma preocupação mais técnica. Um servidor, um repositório, um HD externo, um ar-condicionado adequado para essas mídias, né, de DVD e CD, uma caixinha adequada, tem que ser uma pintura eletrostática, sabe? Essas questões
para conservar os registros magnéticos. Então, a gente estava muito pensando nisso ainda, né? Em 2014, a gente não conhecia ainda esse universo da preservação digital. Mas o que acontece, né? A gente acabou conhecendo o quê? A preservação, a fragilidade do objeto digital. Então, eu tenho documentos aqui do século passado, enfim, tem arquivos que têm documentos muito mais antigos, e que a gente sabe, a gente tem um conhecimento assim, relativamente consolidado de uma preservação em papel, por exemplo. Tem muitos profissionais no mundo todo que trabalham com isso, como estabilizar um documento para que ele seja preservado, um documento em papel, por exemplo. No digital já não era o caso. Então, 2014, 15, aí a gente começou a ter mais ocorrências assim de arquivos de documentos nato digitais, mas que já estavam se perdendo num período muito curto. Então, isso foi muito preocupante. Tanto que, nesse momento, uma das primeiras coisas que eu optei por fazer foi parar de fazer digitalização, porque até então nós tínhamos um processo de digitalização, né? Nós criávamos mais objetos, mais reproduções, representantes digitais, e íamos alimentando nesse repositório, nesse servidor, mas sem a gente saber se dali a um tempo a gente conseguiria acessar. Então, isso foi uma coisa, vamos parar com esse processo de digitalização para a gente entender o que é o digital, né? Vamos voltar para trás um pouquinho. Então, esses exemplos que eu estou trazendo, eles são da vida real, né, que são bem dessa época. Então, um PDF que um dia você vai dormir e ele está lá lindo, aí você acorda no outro dia e ele está assim, e aí, né? Tudo bem, tem cópia, tem em algum lugar, mas assim, era um documento extremamente importante para a Pinacoteca, a política dos acervos, né? Era um documento que nós entregamos para a Secretaria de Cultura, e uma pessoa precisava, porque também é um tipo de documento construído internamente. Então, você tem X versões, né? Cadê a última versão? Eu tenho aqui no e-mail do dia tal, será que é essa? Será que não é? Então, assim, a gente teve que pensar, fazer uma pesquisa para achar uma versão atualizada, mas que não estivesse danificada, porque não era um PDF-A, nós não sabíamos assim que a gente tinha que orientar o nosso pessoal a salvaguardar em PDF-A. Então foram vários fatores assim que desencadearam, né, uma situação que a gente teve realmente que pensar na preservação digital de uma forma profissional. Nós não tínhamos conhecimento, né, na época, então o que nós fizemos? Aí que a gente conseguiu trabalhar com o Charlie e a empresa dele, nós então trouxemos uma pessoa que tivesse esse expertise para dentro do museu. Além do expertise, também a gente sabe que santo de casa não faz milagre, né? Então, a partir do momento que a gente conseguiu convencer que isso era uma coisa estratégica, que a gente precisaria contratar uma pessoa que saiba fazer algo que nós não sabemos, então, isso também trouxe mais resultados, né? Porque a gente não tem, talvez, a autoridade que, às vezes, que uma pessoa de fora tem. Então, essa consultoria ela foi essencial para nós, né? E a gente teve, nesse mesmo ano, 2016, um seminário em parceria com o SESC, que tratava de patrimônio digital, e dentro desse seminário a gente teve um workshop do Arquivemática também. Então, a partir daí, as coisas começaram a fluir. Em 2017, a gente fez a divulgação da política, a gente constituiu um comitê gestor, né? Isso estava na política, foi uma proposta, e nós fizemos workshop também do Arquivemática. Em 2018, a gente teve algumas discussões, né, e a gente teve que fazer alguns alinhamentos, a gente deu uma parada nessa questão de trabalhar com repositório digital arquivístico confiável, que foi retomada em 2019. Durante esse tempo, assim, a equipe do SEDOC, a grande equipe de 3 pessoas, incluindo eu, porque eu também coordeno a biblioteca, né? Então eu me divido entre as questões. Nós paramos para estudar os documentos, então nós fomos ler vários documentos, documentos do CONARC, as diretrizes, outras políticas também, iniciativas do Arquivemática, a gente conhece algumas, né, aqui, mas foi um momento também que a gente se dedicou muito ao estudo.
E aí o próprio comitê gestor também fez a lição de casa. Então, eles leram os documentos do CONARC para que a gente pudesse optar pela arquivemática de uma forma mais segura. Então, foi muito bom também. Não foi algo que o SEDOC falou, usa a arquivemática porque é melhor. Não, o comitê gestor participou desse processo decisório. Isso também nos dá uma segurança, porque a TI está envolvida, né? A gente tem um diálogo excelente com a nossa TI, sempre tivemos, né? E a gente busca construir, né, assim, com bastante respeito, entendendo, né, tentando entender os limites de cada área, mas que, sobretudo, somos parceiros. Então, a gente fez em 2019 a opção pela arquivemática, foi instalado, fizemos um treinamento aqui, uma nova instalação, fizemos o projeto piloto. Atualizamos a política também. A nossa gestão aqui, ela é feita por meio de uma organização social. Então, a gente tem que fazer, a política anterior, ela tinha uma questão que ela tinha 10 anos de 2016 a 26, né, Charlie? Mas a gente não pode, enfim, ficou definido aqui, como os contratos de gestão, eles são renovados a cada 4 anos. Então, por exemplo, o contrato atual é até 2023, então a gente teve que fazer alguns ajustes. Aí depois de 2023, nada impede que a gente vá renovando, mas a gente teve essa orientação. Mas, enfim, só para finalizar essa parte do tempo, da linha do tempo, nós fizemos, então, ano passado com a pandemia, a gente conseguiu trabalhar em casa, né? Então, um trabalho super importante que foi submeter arquivos para a arquivemática, padronizar, nós conseguimos fazer. Né, home office foi assim, a primeira atividade que a gente não precisava fazer nenhum tipo de planejamento nem adaptação. Então foi muito bom, né? E aí falando, né, desses objetos, desses documentos de arquivo que nós temos, isso foi uma questão crucial também que entrou na política, porque a gente não sabia do que a gente estava tratando, né? A gente se deparou com um legado de arquivos que a gente não tinha muita ideia, né? Considerando que é um arquivo de um museu, quer dizer, um arquivo relativamente pequeno, a gente tinha aí algumas pastas, nós fizemos, né, o diagnóstico, e assim, os tipos de arquivos mais diversos, tem arquivo que a pessoa colocava o nome dela, sabe, ponto Carolina, então tem coisas que a gente não tem ideia do que se trata, porque, enfim, cada um trabalhava no seu desktop e, enfim, né, a gente não tinha dentro da instituição, né, essa consciência de que aquilo era um documento institucional. Então, a gente fez uma boa análise desse legado para a gente escolher os caminhos, né. Além disso, também, a gente teve que atualizar a política de recolhimento, porque não tinha essa abrangência digital. Então, nessa política, a gente faz algumas recomendações, por exemplo, como nomear arquivo, né? Não colocar diacríticos, porque isso não funciona na arquivemática, ou mesmo não só pensando na arquivemática, mas se o nome do arquivo é muito longo, no pendrive, por exemplo, ele for corrompido, a chance de recuperar é menor, né? O endereço tem. Então, sim, tem algumas recomendações técnicas para isso. E também para tentar se manter a organicidade do documento, né? A gente convive com alguns documentos híbridos, né? Dossiês híbridos, que parte foi gerada em e-mail, outra parte a gente tem impresso. E também, falando em e-mail, a gente não tem ainda uma solução para os e-mails, isso ainda está na nossa lista de prioridades, mas não conseguimos ainda. A gente tem trabalhado muito com foto digital, fotos dos eventos da Pinacoteca e com os dossiês de exposição. Nós também tivemos que dar uma balançada no nosso quadro de arranjo, que na verdade era um quadro que estava assim um pouco incipiente, né? Mas a partir do momento que a gente começou a tratar o arquivo digital, a gente teve que criar assim um sistema mais lógico, né? E a gente fez isso também. E começamos a trabalhar com arquivemática, mas nada disso seria possível se não fosse a política. A política realmente ela foi o start, ela aconteceu num momento assim muito afortunado, né? Porque a gente conseguiu fazer, assim, o Charlie, né? Ele fez reuniões com o SEDOC só.
Depois ele fez reuniões com outros núcleos, né? Sentou na mesa das pessoas para entender, olhar os objetos digitais que eles tinham, entender o fluxo documental da Pinacoteca. Nós fizemos esse encontro que eu coloquei as fotos, que foi com todos os funcionários. Os diretores estavam na primeira fileira, os 3 diretores. Então, por isso que eu falo, foi um momento muito propício para que houvesse assim uma adesão da equipe. Foi muito importante, né? Foi um momento muito, assim, rendeu muitos frutos. E a gente fez o lançamento da política para o público em 2017, né? Que a gente convidou de novo o Charlie e o professor Humberto Inarelli. Então, são pessoas que a gente sempre acaba se encontrando nos eventos, não por acaso, né? Mas são pessoas que realmente estão dedicadas a esse estudo, né? O professor Inarelli tem uma tese, foi uma das mais pioneiras sobre essa questão, e assim, também não é por acaso que até hoje a gente tem que bater nessa tecla, né? Porque não é fácil, enfim, eu apresentei aqui para vocês, parece que foi tudo muito fácil, mas não foi. Apesar de todo o apoio da diretoria, todo o apoio da TI, tinha dia que assim, a gente falava, meu Deus, mas puxa, por que eu fui me meter nisso? Porque às vezes dava uns nós, né? Realmente, se você pensar no acervo digital, você tem que rever tudo, sua política de descrição, política de acesso, tudo, né? Então, e dá uma, assim, eu acho que a gente vai acumulando documentos digitais sem pensar que aquilo é um documento de arquivo, né? Então, quando você vê que aquilo é um documento de arquivo que tem que ser tratado, passar por todas as etapas, então a gente pensa, nossa, é muito trabalho, né? Mas é muito necessário. Eu acho que esse dia ele vem para isso, né? Para a gente realmente se conscientizar que é o nosso presente e futuro, né? Acho que era isso. Ah, gostaria de fazer um convite. A gente vai fazer o segundo encontro de preservação digital, uma parceria da Pinacoteca, do Arquivo do Estado de São Paulo e do Sesc Memórias. A gente vai fazer, então, o segundo encontro e vocês encontram informações lá no site da Pinacoteca. Era isso que eu tinha para falar, agradeço, fico à disposição. Muito bem, Isabel. Puxa vida, que legal ver assim, né? As coisas como elas aconteceram, né? Como as coisas foram se encaixando, né? Eu até anotei aqui, né? Você começou falando assim, antes a gente tinha preocupações mais estruturais, né? E é incrível, ainda no Brasil a gente tem ainda isso, né? Mas é que parte disso já está a TI acha que resolve com a questão dos backups, né? Não, a gente tem estrutura para backup. Não, gente, não é só isso. Backup faz parte, né, da estratégia, mas não é o mais importante, né? A gente daí tem que, não, só um pouquinho, calma, vamos lá, né? Então, essa coisa então das preocupações mais estruturais, assim, poder sair um pouco disso, né? E olhar para frente, que eu acho que foi o grande salto, pulo do gato, como se diz, né? Que possibilitou, então, que vocês até hoje, então, né, têm um funcionamento agora voltado para um objetivo, né? Esse caminho da política que foi traçado. Muito legal você ter falado isso. Mas me conta um pouquinho, assim, como é que dá para fazer para deixar um pouquinho de lado essas preocupações mais estruturais, começar a pensar nisso. Você chamou consultoria, eu acho que isso é um jogo de peças importantes aí, né, nesse tabuleiro, porque envolve questões estratégicas, né? Mas desde o começo, esse envolvimento estratégico, né, da Pinacoteca, dos diretores estarem envolvidos, eu acho que isso é algo primordial, assim. O que você acha? Teria sido diferente se não tivesse esse apoio? Sim, foi bem fundamental esse apoio, senão a gente talvez não teria conseguido os recursos que nem são, assim, falando de recursos financeiros, a gente contratou, né, uma pessoa para vir aqui de Brasília, a Tatiana, para fazer o treinamento com a gente, foi muito bom.
Mas a gente teve que se dedicar muito também, os funcionários, ao estudo, né? Estudo mesmo. Enfim, nós somos professores também, né, Charlie? A gente sabe que não tem como você desenvolver uma boa prática sem você conhecer primeiro do que se trata. Então, um exemplo, né? Você sabe, o arquivo TIFF é um arquivo em alta resolução. Só que quando a gente vai para a prática, a gente fala, a gente tem que estudar o que é um arquivo TIFF, por que esse sim, aquele não, por que você está escolhendo esse, né? Então, acho que esse apoio incondicional, ele foi muito importante, foi muito estratégico mesmo. Por isso que eu falo, foi um momento afortunado, porque às vezes, dependendo da direção, né, da equipe que está ali, não é todo mundo que abraça, porque foi um desafio muito grande. Assim, em alguns momentos a gente assim, não sabia muito para onde ir, mas, como eu falei, foi muito bom assim, a adesão das pessoas à política, as pessoas entenderam, né, que não adianta você fazer um super evento na Pinacoteca com 1.000 pessoas, tirar 500 fotos, se você não enviar para o SEDOC no formato adequado. Daqui a 5 anos ninguém vai saber que esse evento aconteceu. Então, houve esse entendimento de preservação, né, da memória. Então, eu sempre falo, o SEDOC é aquele que, assim, o museu organiza exposição, compra acervo, ganha acervo, e a gente sempre, depois dos eventos, nós vamos coletando esses vestígios do evento para que essa história possa ser contada. Então, foi muito importante. O que é excelente para a arte hoje, né? Se a gente olha hoje, É, todo o movimento da arte é nesse sentido de memória, de exato, arquivo, né? Ela busca... sim, E isso, inclusive, no mundo dos negócios. Teve uma grife famosíssima aí que agora lançou toda uma linha de produtos, né? Em cima de modelos, tecidos que eles fizeram na década de 60, olha que né? bacana. Então é isso, né? Os arquivos, eles têm vida, né? E eles são Sim, utilizados. E se a gente for pensar isso, né, para o digital também é bem importante, ainda mais que hoje a maioria dos processos são no digital. Então, acho que uma coisa importante, né, dessa aproximação, dessa preocupação ser menos estrutural e mais geral, e aí essa aproximação com a estratégia, com certeza né, por conta dessa visão, né, que pode se ter a longo prazo, e o levantamento também, né, de uma situação, que você falou, a digitalização, eu me lembro disso, né, que eu cheguei, daí, não, a gente está digitalizando, eu, não, mas digitalizando o quê? Calma, né, pra gente, né, vamos digitalizar, mas precisamos, né, criar isso. Então, a digitalização, o legado, né, você ter pensado nessa relação com o legado e trazer isso, então, né, a gente tem a frente digitalização, a frente legado, né? uhum, E essas políticas que a gente viu no dia, né? A palavra é diagnóstica, é aí que eu quero é, chegar, né? A gente viu que era importante isso, né? A política de recolhimento e o arranjo. Eu também me lembro que do arranjo a gente discutiu bastante, assim, né? A utilização dele, assim. Com certeza, diagnóstico foi uma coisa bem importante, né? E eu queria mostrar umas coisinhas aqui. Eu separei umas coisinhas de diagnóstico aqui, Isabel, rapidinho para a ótimo, gente. vamos lá. O diagnóstico realmente a gente não conseguiria assim fazer sozinhos, porque a gente precisa de um olhar de uma pessoa que já está naquele meio, né? Porque, enfim, as equipes mudam e cada pessoa da equipe acabava organizando a pasta de um jeito. Você viu isso um pouco nos núcleos também, né? Então, Uhum. esse olhar externo ele foi muito importante, realmente é algo estratégico, eu acho que não tem como negar, e foi muito Porque, de importante a alguma gente olhar de outra forma, forma, porque a gente olha muito assim, tamanho, quanto que você precisa, mas não é isso, entendeu? É a organicidade, é o arquivo. exato, exato. Porque o e-mail, que eu acho que, né, tem até um capítulo especial sobre isso, né? De que forma isso funciona hoje para registrar os contatos com os artistas, né, ou com os representantes desses artistas. Isso é algo que é muito importante. Se a gente for ver as cartas do Van Gogh, por exemplo, o que foi as cartas do Van Gogh, né, para falando das exposições dele, né, da época dele, né? Então, as pessoas ainda se comunicam, ainda trocam, né, informação com o curador. Tem até briga, né, de curador com artista. Sim, A vida como ela é, né?
E isso tudo documentado como era antigamente em carta, hoje é por e-mail, gente. Então não dá para a gente desmerecer o e-mail, né? Então, de alguma forma, essa estrutura da política que eu acho que ela é um destaque bem interessante para o caso de vocês, né? Porque ela olha essa questão do legado, mas olha também essa questão da gestão, do que está sendo produzido. Perfeito, isso mesmo. Que de alguma forma, né, Isabel, na hora que você produz já é um pouco histórico, porque termina a exposição, já virou história, não é? Exatamente, no dia seguinte. É. É. Então, essa visão que eu acho que ela é bem interessante. Então, nessa estrutura da política, que foi na primeira versão, depois não sei muito bem, né, o que foi avaliado, mas, de qualquer forma, esses pontos, né, eles são bastante interessantes da gente considerar, né, a questão, né, da digitalização, a questão do legado, do recolhimento, arranjo barra classificação, né, e o ambiente para suportar isso, que é o ambiente digital, né? Mas também é a governança, é o ambiente de gestão disso, né? Então, isso que eu acho que foi algo interessante, né? Agora, também essa questão de determinadas necessidades que dizem respeito, né, à própria política de vocês, algumas políticas que já existiam, que a gente teve que incorporar, né? O manual de descrição, que eu me lembro que era bem completo, políticas de doação, não sei, estava para atualizar, não sei se vocês atualizaram, né? Mas são pontos importantes e que vocês já trouxeram também no momento da criação da política, né? Essa visão né, esse radar desse contexto normativo que faz parte da instituição, né? E aqui o que eu acho que é o grande lance, né? Os itens que a gente diagnosticou, porque depois eu fiz outros diagnósticos de preservação em outras instituições, tem até outros artigos, né? Porque a gente escreveu sobre isso. Mas esse, especificamente, né? Ele mostra que os itens diagnosticados, eles passam, sim, por uma análise daquela realidade que se tem ali, né? Porque a gente não, por exemplo, nessa realidade desses itens diagnosticados, a nuvem não era uma realidade que hoje é, né? Hoje, inclusive, a estrutura toda está já né, estruturada para ser tanto que vocês conseguiram trabalhar à distância, né? Mas de alguma forma né, esses itens diagnosticados eles são adequados para né, para aquele momento ali, para se tirar essa via. Assim. Faz sentido, Isabel? Você estou comentando aqui. Não, faz todo sentido. Inclusive, ano passado, durante a pandemia, eu tive uma reunião com a Secretaria de Cultura, mas depois a gente não retomou o assunto. Mas eles queriam se basear nessa nossa experiência para fazer um diagnóstico para outras instituições também, né, da pasta, né, da Secretaria de Cultura. Muito bom. Porque, como eu falei, a gente está envolvido ali, né, a gente não consegue ter esse olhar assim tão preciso, tão objetivo, muitas vezes. Né? Então, a gente achava que converter multimídia, colocar no servidor já estava ok. Mesmo a gente, às vezes, muitas mídias já não abriam mais, já não abrem mais. Né? Uhum. Mas isso era a pontinha do iceberg. E ali você tem isso num diagnóstico, né? Falando qual a situação, qual que é a recomendada, qual que é a possível. Porque a gente tem um mundo ideal, tem um mundo que a gente vive. Né? Então, a gente também tem que adequar. Né? Eu acho que isso foi importante. Um museu, né? Um arquivo de museu. Então, claro, é o que o Charlie falou, cada lugar você vai olhar de uma forma, você vai ter uma preocupação, o que é prioridade para mim, talvez não seja em outra instituição, né? Então, a gente fez também uma escala de prioridade, né, de risco, uma classificação de risco, porque não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo, e é bem assim, quando a gente viu, né, assim, as coisas que a gente precisava, ia mudar, a começar do RDCA, que é começar de formatos, entender os formatos, quais que são os para preservação, quais não são. Então, a gente saiu desse lugar, assim, desse limbo que a gente estava só de acumular. Mesmo assim, também é uma coisa que a gente tem noção, o arquivemática, a gente faz recolhimento de uma forma lenta,
porque ele requer esse outro olhar. Muitas vezes a gente revê a descrição, a gente pensa outras coisas, mas o importante é que a gente está fazendo, porque é um trabalho de formiga, né? É verdade. Então, por mais que o volume seja meio assustador, a gente tem que começar de algum lugar e continuar, e saber que a gente está fazendo o que é possível. Não vai dar para salvar tudo. Mas isso Vira uma também, isso nova sempre forma de aconteceu. trabalhar, né? Vira uma É, nova forma de trabalhar, né? mas a história do conhecimento também, né? Humberto Eco que fala naquele livro, não é o que, em que creio os que não creem, que ele troca cartas, mas Uhum. eles falam assim que a literatura antiga grega cita várias peças que a gente não conhece. Então chegaram algumas, sei lá, chegou Sófocles, mas outras não chegaram. Então essa seleção ela vai acontecer, né? Mas a Uhum. gente tem que ter essa consciência que estamos tentando, né? Essa é a nossa Sim. responsabilidade também. Então esse diagnóstico ele foi muito importante. Ele serve sim como uma base para quem quer fazer, para quem não tem ideia, né? Eu acho que a partir daí dá para criar um checklist, pensar Uhum. assim, olhar o que você tem, o que não tem, procurar pessoas que já passaram por essa experiência. Isso ajudou muito, encurtou muito o caminho, né? É, com Porque quando a certeza. gente foi daí para a prática, a gente teve que estudar mais as questões práticas de entender o que é o documento digital, mas esse fluxo a gente já estava encaminhado, né, a partir do diagnóstico. E esse ponto, deixa eu até parar, abrir um parênteses. Esse ponto que você falou foi muito importante nessa coisa do que todos os colaboradores, né, do CEDOC não pararam de estudar mais. Isso é verdade, gente. Participo de eventos aqui em São Paulo, né? Sim, A gente fazia visitas técnicas a outras instituições, eu acompanhei, tive a oportunidade de fizemos, acompanhar algumas, né? Acho que isso é bem interessante, né, também. De alguma forma, como é algo que a gente direciona para um caminho novo, então aquela estrada ali que você trouxe, eu acho que ela é uma metáfora importante para isso, né? Que de fato é uma estrada que a gente é começa a isso, seguir e que não aparece. Uma hora a gente vai sair dessa estrada, mas a estrada continua, é né? verdade. Isso que eu acho que é interessante, né? Muito bem. E aí virou um artigo também, né? Então vale a pena de falar que essa experiência, né, que a gente teve nesse diagnóstico acabou virando aí um ou dois artigos. Bota ali que é caso Pinacoteca, preservação digital, gente, no Google vai aparecer ali onde saiu esses artigos. Teve variações, um conta uma história, outro conta outra. Então, vale a pena dessa buscada aí para ler um pouquinho mais dessa prática aqui do diagnóstico, né? Porque, de alguma forma, esse diagnóstico, ele também já direciona um pouco o resultado. A gente olha aquilo que a gente precisa organizar, né? Mais ou menos aquela máxima de gestão que a gente só consegue gerir aquele que a gente consegue medir, né? Então, é isso, a gente precisa trazer uma forma de medir as coisas que estavam acontecendo. Então, o diagnóstico serve para isso, para poder colocar, né, eles estruturados, e aí que saiu esse plano, né, a longo prazo de vocês, né? De alguma forma, também, então, nesse momento do diagnóstico, né, então a gente escolhe esses drives, né, que são esses o que a gente precisa olhar, né? Então, aqui ficou bem claro essa questão da seleção do patrimônio, por isso que a gente foi falar com as áreas todas, foi falar com o curador. Entrei na reserva técnica da Pinacoteca, gente, é fantástico aquilo, sabe? Poucas pessoas fazem isso, só o pessoal técnico mesmo. Eu fui lá conversar com eles a necessidade de documentação, e não é pouca coisa que a gente sabe. Hoje ainda não é muita coisa digital, né, Isabel? Mas logo, logo vai ser. Aí começa também a ir mais para o CEDOC isso, né? Essa padrões, protocolos que cada um utilizava, então, um dos padrões de utilização de e-mail, né? Tanto que ganhou meio que um padrão ali do pessoal da curadoria, que é, né, cada projeto guarda os e-mails que são importantes para aquele projeto. Então, isso resolve, fica claro, né? Ficando claro numa política o que as pessoas têm que fazer, é mais fácil a gente acompanhar e saber o resultado disso. Então, a política ela é importante para medir, né? Então, e uma das coisas que saiu disso, né, é de fato esse esforço enorme que a Isabel
e a equipe toda, né, da Pinacoteca fez em trazer o Arquivemática para São Paulo, praticamente, né? Importando lá a Tati, né, trazendo ela para fazer curso, para implantar, e foi muito importante isso, né, porque hoje é referência, né, as instituições querem saber como é que está o Arquivemática da Pinacoteca, né. E aí, para fechar assim, essa parte, né, eu trago um pouco essa visão do entorno digital do arquivo, né? Que quando a gente fala em preservação, é claro que a gente está falando daquela fatia aqui, né, do meio, que é a fatia ali do repositório, né? Mas tudo isso só faz sentido quando a gente tem essa visão do todo, o que tem antes e o depois, né? Essa estrada que a gente precisa seguir, né? E hoje, no entorno digital, a gente pode estar lá no arquivo, no ambiente de negócio, ajudando o que vai ser preservado depois. Isso coisa que os australianos já fazem há um bom tempo com recorde contínuo, né? Mas que a gente está se dando conta cada vez mais que é possível realizar isso nesse ambiente arquivística integrada que a gente tem né, de uma forma dominante no Brasil. Nesse sentido, nos ambientes digitais de negócio, né, a gente pode estar aplicando esse modelo de arquivoconomia digital, que é o planejamento mesmo, né? Então, de alguma forma, a política ela já orientou, direcionou para uma construção do arquivo digital de vocês. No final das contas, a política de preservação digital é meio que a declaração, né, da criação do arquivo permanente digital da Pinacoteca. Então, isso que é interessante, né? Essa visão, né, de como essa cadeia de custódia, essa confiança, tudo isso deve, né, funcionar. Ela foi estabelecida, foi feito o diagnóstico e foi mostrado, né, os caminhos para que isso ocorra de uma forma mais tranquila possível, claro, né? Tudo tem o seu tempo, né? A gente adoraria chegar lá, apertar um botãozinho e que tudo isso estivesse funcionando já, né? De alguma forma, mas aí já são 5 anos, né? Da Pinacoteca trilhando esse caminho para chegar, né? No digital. Então, quando a gente está lá na gestão, né? Que é esse ambiente de negócio, nessa visão de arquivoconomia, né? É interessante, então, a gente buscar exatamente alguns elementos que saem na política, né? A padronização de metadados, né? Isso é uma coisa que a gente define. Vocabulário controlado, se não sai na política, claro que não vai sair, mas ali sai uma declaração, olha, né? Vamos ter instrumentos assim, assim, assado, né? E esse vocabulário controlado impacta na classificação, né? A própria questão de temporalidade, né? Esse arquivo ele já pode nascer com uma temporalidade ali determinada, então, assim, se ele não vai fazer diferença para o CEDOC, ele nem chega lá, ele fica ali no ambiente de gestão mesmo, né? Então, tudo isso a gente pode pensar, né? E a política, ela traz, né, no seu DNA, né? Essa visão, então, que a gente tem que ter para aplicar essa visão do arquivoconomia, né? Essa visão do todo no planejamento, né? Então, era isso. Muito bom, que bom falar de tudo isso, né? A gente fala, parece que tudo tão fácil. Não é, mas é muito legal. Talvez não seja tão fácil. E me diz uma coisa, que agora para esse evento que vocês estão planejando, vai ser dia 11, é isso? De Dia novembro? 10. Dia 10 10 de de novembro, novembro. né? Qual que é a ideia, assim? É para aprimorar um pouco a discussão em relação ao quê? Conta para gente. Então, na parte da manhã vai ser um evento que tem, então, é a Pinacoteca, o Arquivo do Estado, o SESC, e também o Sistema Estadual de Museus do Estado de São Paulo, né? Que é assim, nós pertencemos a esse sistema. Então, nós vamos falar na parte da manhã de políticas. De novo, a gente vai estar falando de políticas, então vai estar o José Carlos, da Unesp, e a Vai Gabriela falar hoje, Aires. ele fala hoje. Aliás, Então, eles falam fala, agora, na sequência, depois da termina gente. aqui.
Já Combinado. entra eles. Então, ele tem sempre estudado essa questão das políticas nas instituições, e a Gabriela Aires, da Biblioteca Nacional, que também participou ativamente do desenvolvimento dessa política da Biblioteca Nacional. Na parte da tarde, então, a discussão vai ser sobre LGPD. Então, a gente vai ter a professora Lenora, da É UFES, a sumidade no isso, país a ela tem, respeito disso. e o professor Fábio Alves, da FESP, que é o nosso colega lá na O FESP. Ele vai Fabiano, falar também uhum. da parte mais tecnológica relacionada ao LGPD. Muito bom. Ele tem Então, a uma gente visão queria fazer um muito evento boa. 2 dias, mas ficou inviável, mas a gente vai abordar, então, esses 2 aspectos aí. Vai ser muito bacana, semana que vem. E aí já vai dar para dar uma olhada e ver o que que dá para dar uma mexida aí, né? Eu acho que é isso, né? A ideia é essa, a gente não parar, gente. As políticas, elas também não são estanques, né? Ao contrário, né, de determinadas né, coisas, enfim, que você cria e que ficam, as políticas, elas acompanham, né? Elas têm que acompanhar o contexto Exato. da instituição, o contexto tecnológico, né? Novas funcionalidades, novas ferramentas que possam existir, né? A própria evolução das atividades mesmo, né? do CEDOC. Então, essas atualizações são frequentes e necessárias, né? Sim. Muito bem, vamos, já estamos aí chegando aos nossos finalmente. Eu queria ver contigo ainda nessa questão, só para a gente, uma discussão final, né, antes da gente ir para umas considerações finais, ou já, se você quiser, já puxando as considerações finais, tá? Em relação a esse legado, né? A gente sabe que, do ponto de vista arquivístico, precisa ter determinadas questões de cadeia de custódia, né? Observar algumas coisas que é muito difícil, inclusive, hoje no Brasil, né? Se a gente pegar o EARC Brasil, por exemplo, né? Tem um estudo que eu estou terminando agora com a professora Ivna Flores, né, no trabalho que a gente fez para o Ministério da Saúde, de preservação digital do Ministério da Saúde. A gente tirou agora um relato disso, um artigo, né, onde a gente analisou as 40 itens obrigatórios do EARC Brasil, e a gente viu que nenhum sistema no Brasil ainda atende aos requisitos do EARC, né? A arquivemática é o contrário, a arquivemática ele já possibilita, né? Mas daí hoje a gente já tem também assim essa visão de coleções arquivísticas, né? Que eu acho que é uma visão super moderna, que lá nos Estados Unidos já tem até, inclusive, arquivistas de coleções, não sei se você sabe. Collection Archivist, né? Eles, principalmente ali na Califórnia, tem bastante, hoje em dia, onde mais tem vaga para a área de arquivista é no digital e arquivista de coleções, né? Me conta, esse legado aí, como é que vai ser? Pois é, né? Como é que vai ser esse legado? Você tocou em pontos bem importantes, né? A gente não faz gestão de documentos eletrônicos aqui na Pinacoteca, porque embora sejamos um órgão governamental estatal, né, do Estado, nós não temos nenhum dos sistemas SEI, nós não temos esses sistemas aqui, né? A gente tem uma forma de trabalho que é muito mais próxima a uma gestão privada, né? Mas esse legado, a gente, como eu falei, a gente fez uma classificação de risco, o que estaria risco alto, médio e baixo. E nós começamos pelo que a gente considerou como risco alto. E também considerando, assim, a demanda de pesquisa aqui é sempre mais por fotografia. Então, esse é o primeiro material que a gente está trabalhando. E também não posso negar que é, assim, relativamente mais fácil se comparado ao audiovisual, por exemplo, que é um outro universo, né? A gente descobriu que é um outro universo.
Então, tem a Associação Brasileira, né, de Preservação do Audiovisual, que é bem incrível, então, que tem materiais legais, a gente viu palestra, conversou, né, a própria Cinemateca, então a gente percebe que o documento digital, não que o físico não tivesse, mas o digital tem mais desafios, né? Ele tem os desafios do físico e um pouco mais. Então, a gente está trabalhando assim, né? A gente pegou essa classificação de risco e a gente tenta, enfim, fazer essa adequação aos formatos recomendados, mas é bem lento o processo. E a gente descobre também, como eu mostrei no slide, tem muito arquivo duplicado, né? Então, por exemplo, a questão da autenticidade, a gente é sempre presumida mesmo, né? A gente abraçou isso e aí você falou uma coisa importante, né? Essa questão das coleções eu não sabia, mas eu vou procurar, porque eu achei bem interessante. Vamos trocar figurinhas a respeito disso. Tá Porque eu sempre acabando, me pergunto, Isabel. tá, já vou para Eu as disse que a considerações gente ia finais. conversar bem, ia ser muito gostoso, ia acabar o tempo e a gente ia continuar falando. Então, é que eu não sou uma estudiosa de arquivo, eu estou fazendo doutorado, mas é em catalogação de patrimônio cultural, modelo conceitual, né? SIDOC, CRM, FRBR. Mas eu acho que os princípios arquivísticos que a gente tem, que são lá do século XIX, assim, sei, gente, alguém tem que pensar para o digital, né? Não sei, alguém teria que estar estudando, porque eles já não Não, respondem. hoje essa discussão já está sendo feita. Uma a professora Angélica no UNB, a Ivna, que acabou doutora, defendendo exatamente essa discussão, né? Então, por exemplo, a territorialidade, né? É algo que no digital, qual o sentido da territorialidade, né? Então, são discussões bem interessantes que na área de arquivo vão ser feitas, mas nosso tempo acabou. Então, Obrigada. eu queria que você se despedisse, depois eu vou dar um tchauzinho também. Bom, agradeço, eu fico à disposição para quem tiver curiosidade, quiser saber mais, procura a gente lá na Pinacoteca. Fico à disposição e obrigada e parabéns aí pelo Dia da Preservação Digital. E no www.pinacoteca.sp.gov.org.br, pinacoteca.org.br, gente, tá lá, tem o link biblioteca, link SEDOC, lá dentro entra a biblioteca, enfim, explorem aí www.pinacoteca.org.br. É isso, gente, vamos começar bem, eu acho que começou bem esse Dia da Preservação Digital. Isabel, muito obrigado, um case tangível, né? Que a gente consegue ver as coisas, tá aí, tá online para a gente pesquisar, bastante relatos de como foi. Agradeço muito, muito, muito a sua disponibilidade. Gente, um bom dia, né, da preservação digital para todo mundo aí. Dia Mundial da Preservação Digital, vamos lá. #tweetem, falem mais de preservação. Obrigado, pessoal. Valeu.